Era uma noite sombria de outono quando a jovem enfermeira Emily recebeu uma chamada inesperada para trabalhar no antigo hospital psiquiátrico St. Jude. Ela estava desesperada por dinheiro e decidiu aceitar o turno noturno, apesar dos rumores assustadores que cercavam o lugar. Ao chegar no hospital, Emily foi recebida pelo enfermeiro-chefe, Sr. Thompson, um homem rígido e austero, que a alertou sobre a natureza peculiar dos pacientes que ainda residiam no local. O Hospital St. Jude havia sido fechado há décadas, após uma série de incidentes bizarros e inexplicáveis que chocaram a cidade. Enquanto Emily percorria os corredores sombrios do hospital, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os antigos quartos dos pacientes estavam vazios e deteriorados, com móveis quebrados e cortinas empoeiradas. Ela se perguntava o que teria acontecido com aqueles pobres pacientes abandonados à própria sorte. À medida que a noite avançava, Emily começou a ouvir murmúrios e suspiros vindos dos corredores vazios. Ela tentou ignorar os sons perturbadores, atribuindo-os à sua imaginação ou ao vento que soprava pelas janelas quebradas. No entanto, algo no fundo de sua mente lhe dizia que havia algo de errado naquele lugar. Enquanto checava os registros dos pacientes no escritório, Emily encontrou um antigo diário pertencente a uma paciente chamada Ana. Curiosa, ela começou a ler as anotações da paciente, que descreviam visões e alucinações terríveis que a assombravam durante a estadia no hospital. Ana relatava ter visto sombras se movendo pelos corredores à noite, sussurros desconexos ecoando em sua mente uma presença maligna que a observava do escuro. Emily sentiu um calafrio percorrer seu corpo e uma sensação de desconforto crescente se instalou em sua mente. Decidida a descobrir a verdade por trás das histórias assustadoras do Hospital St. Jude, Emily decidiu explorar os corredores abandonados em busca de respostas. À medida que se aventurava pelos cantos mais sombrios do prédio, ela começou a sentir uma presença hostil e opressiva ao seu redor. As luzes começaram a piscar de forma irregular, projetando sombras distorcidas nas paredes sujas do hospital. Emily podia jurar que ouvia passos arrastando-se atrás dela e risadas sussurradas que pareciam ecoar por todo o lugar. Seu coração batia descompassado, enquanto o medo a consumia por inteiro. De repente, Emily se viu diante de uma porta trancada com correntes enferrujadas. Intrigada e temerosa, ela decidiu investigar o que poderia estar escondido atrás daquela barreira. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu quebrar as correntes e abrir a porta emperrada. O que ela encontrou do outro lado fez seu sangue gelar nas veias. Uma sala vazia e escura se estendia diante dela, iluminada apenas pela luz fraca de uma vela acesa no centro do ambiente. No chão, padrões estranhos e sinistros estavam desenhados em torno de uma figura encapuzada, que parecia imóvel e silenciosa. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha e um grito preso em sua garganta. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada lentamente se ergueu e se virou na direção da jovem enfermeira. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e malévola, enquanto um sorriso cruel se formava em seus lábios pálidos. Você libertou algo que deveria permanecer adormecido, querida Emily, disse a figura com uma voz sussurrante e arrepiante. Agora, você será minha. Emily correu desesperada pelos corredores do hospital, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo vivo. No entanto, as paredes pareciam se mover e mudar diante de seus olhos, confundindo-a e a levando cada vez mais fundo na escuridão opressiva do lugar. Finalmente, ela se viu diante de uma porta marcada com um símbolo estranho e antigo. Com o coração na garganta, Emily empurrou a porta e se viu em um salão iluminado por velas, onde uma reunião macabra estava acontecendo. Figuras encapuzadas dançavam ao redor de uma fogueira, entoando cânticos obscuros em uma língua desconhecida. E no centro da cerimônia profana estava a figura que Emily havia encontrado na sala escura. Seus olhos brilhavam com uma intensidade demoníaca, enquanto ele estendia a mão em direção à jovem enfermeira. Emily sentiu uma força sobrenatural puxando-a em direção ao centro do salão, incapaz de resistir ao poder maligno que a envolvia. À medida que a figura encapuzada se aproximava, a verdade terrível daquele lugar sinistro começou a se revelar. O Hospital St. Jude não era apenas um local de tratamento psiquiátrico, mas sim um portal para o mundo dos espíritos e das trevas.
Os pacientes ali internados eram usados em rituais sombrios para invocar entidades malignas e obter poderes além da compreensão humana. Emily percebeu que havia sido atraída para aquela armadilha sobrenatural e que sua vida estava em perigo iminente. Com sua coragem e determinação, ela conseguiu recuperar o controle de sua mente e lançar um contrafeitiço que desfez as energias negativas que a aprisionavam. A figura encapuzada soltou um grito de raiva e desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, dissipando-se no ar. Emily caiu de joelhos, exausta e tremendo, enquanto o salão macabro desaparecia aos poucos, revelando os corredores abandonados do Hospital St. Jude. Ao sair do prédio assombrado, Emily soube que jamais poderia esquecer aquela noite terrível e as forças sombrias que habitavam as entranhas do antigo hospital. Ela nunca mais seria a mesma, mas guardaria consigo a lembrança da batalha que travou contra o mal e a coragem que a fez sobreviver à terrível provação. E assim, o Hospital Psiquiátrico St. Jude permaneceria envolto em mistério e trevas, esperando por aqueles corajosos o suficiente para desafiar seus segredos sombrios e descobrir a verdade por trás de sua sinistra reputação. Emily havia enfrentado o terror e saído vitoriosa, mas o medo nunca deixaria de acompanhá-la em suas memórias assombradas daquela noite fatídica. Emily saiu do prédio empoeirado e sombrio, sentindo um misto de alívio e medo permeando seus pensamentos. O vento gelado da noite sussurrava segredos arrepiantes enquanto ela olhava para trás, vendo as janelas quebradas do antigo hospital psiquiátrico St. Jude brilhando à luz da lua. Seu coração ainda batia acelerado, relembrando os momentos de terror que viveu dentro daquele lugar assombrado. As sombras dançando nos corredores, os suspiros gelados ecoando nas paredes, a sensação de ser observada por olhos invisíveis. Emily sabia que jamais poderia esquecer aquela noite fatídica, marcada pelo confronto com forças além da compreensão humana. Mas, apesar do medo que agora habitava um canto sombrio de sua mente, Emily também carregava consigo a lembrança da coragem que a fez enfrentar o desconhecido. Ela não era mais a mesma pessoa que entrou naquele lugar amaldiçoado. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira contra o mal que permeava as entranhas do hospital. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, Emily sabia que o mistério do St. Jude continuaria a ecoar em sua mente. As histórias de pacientes enlouquecidos, experimentos sinistros e mortes misteriosas pairavam sobre o antigo prédio como uma névoa pesada. E, apesar de ter vencido a batalha naquela noite, Emily entendia que o mal ainda habitava aquele lugar, à espreita de novas presas. O pensamento de que outros poderiam se aventurar no hospital em busca de respostas a assombrava. Ela sabia que o St. Jude guardava segredos sombrios que não deveriam ser perturbados, mas a curiosidade humana muitas vezes superava o bom senso. Emily rezava para que ninguém mais precisasse enfrentar o terror que ela enfrentou, mas sabia que o desejo de desvendar mistérios proibidos era uma força poderosa. Enquanto a cidade adormecia sob o manto da noite, Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que aquela não seria a última vez que pensaria no St. Jude, nas criaturas que lá habitavam e nos segredos que aguardavam para serem revelados. Mas ela também sabia que a coragem que a impulsionou naquela noite terrível continuaria a guiá-la, mesmo diante das memórias assombradas que agora faziam parte de sua história. O Hospital Psiquiátrico St. Jude permaneceria ali, como um monumento ao horror e à loucura, desafiando aqueles que se atrevessem a explorar seus corredores escuros e corajosos o suficiente para enfrentar as entidades que lá residiam. Emily sobreviveu à provação, mas as marcas daquela experiência nunca desapareceriam por completo. E assim, enquanto as primeiras luzes da aurora começavam a iluminar o horizonte, Emily jurou a si mesma que guardaria a lembrança daquela noite terrível como um lembrete de sua própria força interior. Ela era uma sobrevivente do desconhecido, uma combatente da escuridão que nunca mais seria a mesma, mas que encontraria conforto na certeza de que a coragem sempre superaria o medo. As semanas se passaram desde a noite fatídica no Hospital St. Jude, e Emily se viu lutando contra os pesadelos constantes que assombravam suas noites. Cada sombra projetada na parede do seu quarto parecia ganhar vida, lembrando-a dos horrores que testemunhou naqueles corredores sombrios. Entretanto, apesar de seus medos persistentes, Emily recusou-se a sucumbir ao desespero.
Ela lembrava da promessa que fez a si mesma naquela manhã, de que sua coragem iria superar tudo o que viesse em seu caminho. Cada vez que sentia o coração acelerar diante de uma sombra fugaz, ela repetia esse mantra para si mesma, buscando forças na certeza de sua própria resiliência. Mas o tempo não tinha o poder de apagar as marcas deixadas pela sua experiência no hospital psiquiátrico. As vozes sussurrantes que ela ouviu nos corredores durante aquela noite ecoavam em sua mente, desafiando sua sanidade. Emily se viu questionando a realidade ao seu redor, temendo que as entidades sinistras que encontrou no St. Jude ainda estivessem à espreita, esperando para retomar o controle sobre sua vida. Determinada a confrontar seus medos de frente, Emily decidiu voltar ao hospital. Num ato de bravura e loucura, ela encarou mais uma vez os corredores escuros e os cantos sombrios onde o mal parecia se esconder. Cada passo que ela dava ressoava com o eco de suas próprias incertezas, mas Emily se recusava a recuar. À medida que explorava os corredores abandonados, Emily encontrou vestígios de vidas que um dia habitaram aqueles corredores. Cartas desgastadas, fotografias desbotadas e diários em ruínas contavam histórias de dor e sofrimento, testemunhos silenciosos das almas perdidas que encontraram seu fim nas mãos da loucura. Mas Emily também descobriu indícios de esperança entre os destroços do passado. Palavras de coragem e resistência rabiscadas nas paredes, símbolos de resistência contra a escuridão que ameaçava consumir tudo à sua volta. Essas pequenas chamas de esperança alimentaram a determinação de Emily, lembrando-a de que a luz sempre consegue penetrar nas trevas mais densas. Enquanto avançava pelos corredores labirínticos, Emily sentiu a presença das entidades malignas que habitavam o hospital. Seus sussurros gélidos pareciam envolvê-la, tentando minar sua coragem e sanidade. Mas Emily resistiu, erguendo a cabeça com determinação, sabendo que estava prestes a confrontar seu maior medo. No coração do hospital, ela encontrou a sala onde a escuridão parecia mais densa. O ar estava carregado de uma energia sinistra, e Emily sentiu seu corpo tenso, pronto para a batalha que se aproximava. Com um último suspiro, ela enfrentou as entidades que ali se escondiam, desafiando sua própria mente a se libertar das correntes do medo. Um turbilhão de imagens distorcidas e sons enlouquecedores invadiu sua mente, testando seus limites com força implacável. Emily lutou para manter a lucidez, buscando nas memórias da sua jornada a força necessária para resistir. E, no auge do confronto, ela finalmente compreendeu a verdade que estava diante dela. As entidades que a assombravam não eram senhoras do mal, mas manifestações de seus próprios medos e traumas. E ao reconhecer a origem dessas sombras, Emily encontrou a chave para sua libertação. Com um grito de determinação, ela enfrentou as entidades de frente, desafiando-as com a luz de sua própria coragem. As sombras se dissiparam lentamente, dissolvendo-se na névoa que se desvanecia. Emily ficou sozinha na sala em silêncio, sem mais nada além do eco das suas próprias respirações. Mas desta vez, não havia mais medo em seu coração, apenas a certeza de que a força interior que ela tanto buscava sempre esteve dentro dela. Assim, Emily deixou para trás o hospital psiquiátrico St. Jude, não mais como uma prisioneira dos horrores do passado, mas como uma sobrevivente que encontrou sua própria luz no abismo da escuridão. E as marcas daquela experiência não eram mais fonte de dor, mas lembranças de uma jornada de autodescoberta e coragem que a transformou para sempre.